É muito comum nos cursos de letras haver discussões acerca da gramática, do ensino da gramática e mesmo dos conceitos, relacionados a ela. Agora, uma recomendação: nunca comece uma discussão ou não entre numa discussão acerca de gramática, do ensino dessas coisas, sem ler o livro da indicação de hoje. Para começar, este livro que eu vou indicar, ele dá alguns conceitos de gramática, diz o que é gramática descritiva, o que é gramática normativa, coloca essa relação entre as duas, essa interface entre a gramática descritiva e a gramática normativa, diz qual o problema no tipo de ensino normativo e descritivo, coloca um pouco de história dessa gramática e traz novos conceitos. Ele coloca aqui: o colega professor deve estar percebendo que os termos gramática, regra gramatical, saber gramatical ganham sentidos completamente diferentes nessa nova perspectiva. Então, nessa nova perspectiva, gramática corresponde ao saber linguístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética humana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica. Saber gramática não depende, pois, em princípio, da escolarização ou de quaisquer processos de aprendizado sistemático, mas da ativação e amadurecimento progressivo ou da construção progressiva na própria atividade linguística de hipóteses sobre o que seja a linguagem e de seus princípios e regras. Gente, neste livro, que eu já vou falar o nome, discute realmente muitas questões interessantes acerca de conceitos de gramática. É um livro muito famoso entre os linguistas, entre os estudiosos, e se você é do curso de letras e ou mesmo professor de língua portuguesa, é um livro indispensável. Não fiquem sem ler este livro antes de começar qualquer discussão acerca da gramática. Estou falando deste livro aqui, do professor Carlos Franck. Mas o que é mesmo gramática, gente? É esse mini livro aqui, esse livrinho que é uma reunião de alguns artigos que ele escreveu, mas que tem uma discussão muito interessante, muito aprofundada e imprescindível para se discutir esses conceitos de gramática, tá? Além disso, gente, é neste livro que há também aqueles conceitos de abordagens de ensino, a abordagem linguística, metalinguística e epilinguística. Esse livro que eu já li todo mesmo e mais de uma vez, porque a minha dissertação foi baseada muita coisa neste livro, gente. Um mini livro, um livrinho pequeno, de fácil leitura mesmo. Muito, muito legal, gente, esse livro do professor Carlos Franck. Então, o que é que você encontra neste livro? A organização. Mas o que é mesmo gramática? Ele fala assim: vamos começar pelo estudo de um caso prático. Gente, aqui é interessante porque ele coloca alguns exemplos, algumas histórias de professores, como é que esses professores agiam em sala de aula. Criatividade e gramática, neste tópico ele vai colocar algumas notas sobre criatividade, o que se faz quando se faz gramática, como se faz, indicações para uma renovação dos estudos gramaticais, um resumo a modo de conclusão. Na parte 2 ele vai colocar o uso de relações semânticas na análise gramatical, uma introdução de semântica e de suas relações com a sintaxe, a construção dos cenários, a relação de paráfrase, o uso de outras relações semânticas na argumentação gramatical. E na parte 3, ele vai dizer aqui um exemplo de análise de argumentação em sintaxe, estudo de um caso, análise tradicional desse caso, buscando argumentos sintáticos em favor da análise, explorando uma ideia de argumentação precedente. Mas neste ínter aqui, gente, nessas discussões, ele vai trazer os conceitos de abordagem linguística, epilinguística e metalinguística, os tipos de atividades com o ensino da língua. Foi o tema principal da minha dissertação, na qual eu defendo que a abordagem epilinguística, um tipo de abordagem que o falante vai refletindo sobre a língua, é um livro realmente imprescindível aqui
É uma reunião de artigos do professor Carlos Franck, tá? A gente tem até aqui uma fala do professor Ciro Pocente, que ele fala assim, gente. Reunir esses 4 textos em livro é, ao mesmo tempo, uma satisfação pessoal e uma forma de fazer justiça a Carlos Franck, cujas ideias sobre ensino são frequentemente repetidas, sem que se diga ou saiba de onde vieram. Pareceu-me fundamental colocar à disposição de professores, mas não só, como os leitores perceberão facilmente, textos que os valorizam, porque exigem deles um trabalho que vai na direção contrária de todos quantos imaginam que se trata de pobres coitados para os quais se devem escrever textos facinhos e coloridos. Os trabalhos de Carlos Franck situam o leitor no patamar relativamente exigente dos estudiosos, dos verdadeiramente interessados. Nada é previamente digerido. Também por isso ele merecia a reedição dessa parcela de sua obra voltada para a formação do professor competente e do estudante em busca de uma acuidade mais sofisticada em relação aos fatos da língua. Ciro Pocente. Então esse livro aqui, gente, do Carlos Franck. Deixarei o link para que você possa adquirir. Gente, sério mesmo, se você lida com língua portuguesa, que quer refletir sobre o ensino de língua portuguesa, discute, você é do curso de letras, é professor mesmo de ensino fundamental ou mesmo da pedagogia, não deixe de ler este livro, porque a discussão dele é muito interessante. Peço que você compartilhe o vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!